Noite, pessoal. Vamos dar início à nossa atividade lendo do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, em que perseveras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e das orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido os esplendores, os esplendores dos tempos apostólicos, quando o impugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes, à frente dos leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos da atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito da fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e perecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos, mais esta noite de estudos. Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos do recomeço deste estudo, no início deste ano. Ampara-nos, Senhor, para que possamos prosseguir o estudo dessa obra monumental e de toda a série das obras de André Luiz, que nos esclarece sobre nós mesmos, sobre as leis divinas da nossa consciência e a prática das virtudes. Se conosco, Senhor, nesse ideal maior, ampara-nos para que possamos prosseguir cada vez mais conscientes e confiantes no amanhã melhor para toda a humanidade. Se conosco hoje e sempre. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão pela vida.
Nós vamos fazer inicialmente a revisão do encontro anterior. Como já tem mais de um mês, vai ser muito importante fazer essa revisão primeiro. Depois nós damos continuidade. Revisão do encontro 19. No encontro 19, nós estudamos o capítulo 39, a preleção da ministra, na qual ela fala sobre a importância do pensamento. Dentre as falas muito profundas que nós estudamos, selecionamos alguns trechos da fala dela. Quando ela diz: encontro-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Essa realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana em velhos círculos de antagonismo vibratório. Então, aqui nessa parte da preleção da ministra, ela fala do pensamento, que é a base da criação mental. É tudo que existe no mundo espiritual, sem ser os seus próprios espíritos, é criação mental dos próprios espíritos. Nós vimos no capítulos anteriores a criação daquele parque na, que foi criação mental da própria veneranda, parque que no Ministério da Regeneração, que recebe o governador, o recinto que recebe o governador e toda a belíssima descrição que André Luiz faz desse parque. E outras capítulos nós vimos sobre a criação mental. E aí ela fala sobre o antagonismo vibratório, que vai gerar desavenças, já vai gerar situações de desequilíbrio vários. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas, e tomamos conhecimentos dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Aqui uma lembrança sobre as leis divinas que todos nós trazemos à consciência e que ainda muito poucos cumprem essas leis desenvolvendo as virtudes. Ela fala das leis e da insubmissão às leis. Convite para que nós nos submetamos às leis.
O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transforma-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aqui o céu e inferno no sentido simbólico, metafórico, no sentido de que nós podemos construir com os nossos pensamentos ou destruir, agir de forma contrária às leis divinas, né? A favor das leis e contrárias a Deus. No capítulo 38, nós estudamos o caso Tobias, que é um dos habitantes de nosso lar, líder do, lá das câmaras de regeneração, onde ele estava trabalhando, e Tobias convida-o para visitar a sua casa, e o Tobias ficou viúvo, ainda muito moço, e casou-se novamente. A esposa dele, desencarnada, passou a obsidiar a, a nova esposa, né, produzindo toda uma série de distúrbios gerados pelo ciúme inferior. Depois que, a partir de uma orientação da avó dela, ela modifica as ações e passa a ser colaboradora. Assim que o Tobias desencarna, ele já passa a viver com a esposa que tinha desencarnado anteriormente, ainda cedo. E quando a outra desencarna, vai viver junto com ele. E André Luiz estranha aquela situação, e Tobias explica que uma vivia na condição de esposa e outra na condição de irmã, e uma situação muito comum na dimensão espiritual, porque na dimensão espiritual a, o relacionamento não é consanguíneo, não é sectarista, é de alma para alma. Então, não significa aqui uma bigamia, porque não há relação do tipo que existe na Terra, no mundo espiritual. Então, são espíritos afins que vivem em conjunto. E selecionamos um pequeno trecho do caso Tobias, desse capítulo, quando a, a Luciana aborda a questão do ciúme. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, Hilda é a segunda esposa de Tobias, Luciana, a primeira esposa. Perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Aqui fala do casamento mais profundo, que é o casamento espiritual, a ligação de alma para alma, das almas afins. Já os casamentos na Terra, de expiações, de provação, muitos acidentais, são necessidades ou processos retificadores, ou muitas vezes até mau uso do livre-arbítrio, que são os casamentos por interesse, casamentos acidentais que acontecem na Terra também. No capítulo 39, André Luiz leva para a Dona Laura o caso que ele achou estranho com Tobias.
ouvindo a senhora Laura, capítulo 39, ela fala sobre a fraternidade, sobre as questões importantes no relacionamento que é feito entre almas, entre espíritos. E ela diz que aqueles que não conseguem utilizar da vida física no corpo físico para desenvolver a lei de solidariedade, de sociedade e se evoluírem, vão passar por situações muito dolorosas. Tiramos aqui um trecho do capítulo 39, em que a dona Laura, a senhora Laura fala sobre os padecimentos daqueles que utilizam do ambiente familiar não para construir elos de amor, mas de aprofundar ódios do passado. Ela diz o seguinte: depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lisas. Vão fazer na experiência carnal que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado, na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Na verdade, o que ela fala é que muitos que se tornam inimigos do passado reencarnam no mesmo ambiente familiar para, com base na lei do esquecimento, que é o esquecimento do passado, nos laços da consanguinidade, vão transformar ódio em amor, incompreensão em compreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha a imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais, com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menos bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, um dos grandes objetivos da vida familiar é exatamente o perdão das ofensas passadas, de existências passadas. E como diz Dona Laura, o perdão não é uma questão de palavras, mas é uma questão de atos, de exercício de virtudes fundamentais para que realmente aconteça o perdão. Então, esse foi o nosso estudo no encontro anterior. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 40, Quem semeia, colherá. Ângela, tem pergunta? Pode falar. Quando você falou que dos casamentos acidentais, eu posso entender que são casamentos que não estavam no plano existencial? Sim, casamentos que não estavam no programa da pessoa, por mau uso do livre-arbítrio, ela acaba criando aquela situação e que muitas vezes
por interesse financeiro ou por questão de volubilidade de ações intempestivas, a pessoa acaba produzindo relacionamentos que não estão no programa dela. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino nas câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Muito interessante essa orientação de Narcisa, né? Porque a André Luiz sentia atração pelo departamento feminino, que ele não tinha entrado ainda, e ela fala da própria lei de atração. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. E André Luiz realmente vai encontrar uma moça que ele teve relações sexuais, inclusive transmitiu sífilis para ela, e vamos ver o caso aqui agora. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora nesse setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Fila de leitos muito altos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se semelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes. Acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos. Quando atingimos o pavilhão 7, localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres, em leitos separados, um a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original, velhice que parecia prematura, tipificava-lhe um semblante, em cujos lábios pairava um ricto, misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe.
que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos à serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estovadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto a qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Ah, naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarence as elucidações que pedira a mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante, se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considero em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo minha resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente.
Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação, interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei. E sua história, Elise? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignado e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou. Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, ali negou emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu. Depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido. Entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei um amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvi então pronunciar o meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, pulou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz disse Elisa ingenuamente: parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe.
Nesse instante, quando em mim as lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternamente e repetiu: "Que Jesus o abençoe." Linda história, né? Muito triste. História da derrocada dele como homem. Teve os relacionamentos sexuais, ele como filho do patrão dela. Passou para ela, inclusive, a sífilis. É uma coisa muito, que era uma situação muito comum no século passado, né? As empregadas domésticas moravam nas casas dos patrões, principalmente na primeira metade, até os anos 80, 70, 80. Facilitava muito os filhos homens a terem relacionamentos sexuais com as empregadas domésticas, que acabavam muitas vezes abandonadas, muitas vezes eram levadas a abortos, cometer aborto. Aqui não fala de um possível aborto, né? Mas depois de trabalhar na casa dele, ela acabou se prostituindo e ele trouxe uma das máculas que ele criou para ele mesmo, né? O André Luiz. E esse encontro é muito interessante, né? É a lei da atração, a, como diz Narcisa, né? Onde nós temos uma dívida, sempre vamos encontrar a quem nós devemos para ressarcir os erros do passado. Com certeza, nessa altura da vida, André Luiz já deve ter ressarcido, pelo menos em parte, no mundo espiritual, essa dívida que ele contraiu. Mas sabendo pela lei, né, de causa e efeito, a lei de justiça, somos no mundo físico, encarnando muitas vezes em situações na família, como nós vimos no capítulo anterior, é que processos assim se reajustam totalmente. Como ele mesmo diz, né? Ele doidivanas, ele realizou ações e depois não pensou mais nisso, como se fosse simples passado que passou e que a visão materialista da vida ainda leva a esse tipo de movimento, né? Ainda hoje temos muito esse movimento. Mas ninguém foge da consciência, né? Então esse capítulo mostra muito bem que a lei de causa e efeito é inexorável. Nós temos a liberdade de fazer escolhas, de agir conforme as escolhas. Essas escolhas nós somos responsáveis e elas vão gerar consequências sempre. Aquilo que nós pensamos muitas vezes que nunca vamos ter consequências daquela atitude é pura ilusão. As consequências sempre virão. E o objetivo é sempre positivo, né? Isso que André Luiz fez, a reaproximação, a reparação dos erros praticados. Porque se culpar pelos erros não resolve nada. É aquilo que está no livro Céu e Inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Arrepender-se do erro, veja que ele fala de um misto de remorso e arrependimento. Arrependimento é sempre positivo, remorso não. Remorso é aquele movimento da culpa machucando. Então ele sentiu as duas coisas. O remorso pelo erro cometido
e o arrependimento, que leva à reparação, né? O arrependimento é a base da lei da reparação. Como está no livro Céu e Inferno, arrependimento, expiação e reparação. Expiação como sendo aquele processo mais profundo de expiação, que é o exercício de exercitar virtudes. Exercitar as virtudes do coração. No caso, André Luiz, exercitar virtudes como o alto amor, alto perdão, compaixão, autocompaixão, compaixão a Elisa, perdão, auto perdão e perdão, solicitar o perdão dela e virtudes que, além do exercício do sentimento de aprendiz, da humildade, da mansidão, para se permitir a reparação. Então, quando ele se sente atraído a essa ala feminina, né? A Narcisa era responsável pela ala masculina e a Nenésia pela feminina, ele está sendo convidado pela lei de misericórdia, pela lei de justiça, lei de causa e efeito, à reparação dos erros praticados. Alguma reflexão mais, pessoal? Angela? Então, isso é quando você falou da lei de atração, então ele pensando assim de uma forma profunda, ele foi atraído lá, justamente para dar oportunidade para ele exercitar todas essas virtudes que você acabou de falar. Então, sim, porque a providência divina providenciando, né? Porque a lei da misericórdia, ela atua oportunizando as possibilidades de reparação. A reparação é a escolha da pessoa, mas a lei de misericórdia, por meio da providência, a providência divina, como um braço da lei de misericórdia, leva a pessoa ao ambiente onde ela estará sendo convidada a reparar, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. Né? Como nós vimos no capítulo anterior, as famílias, muitas vezes, nós vamos ter em famílias inimigos do passado, ou pessoas que nós ferimos, que nós criamos situações. Por exemplo, esse caso de André Luiz, no futuro ela pode renascer como esposa, como filha, situações consanguíneas com o objetivo de reparação do erro praticado. Que nada do que nós fazemos contra o outro, né, porque ele agiu contra ela, nesse sentido, ele tinha o poder da, da riqueza material e ela tinha claro, leviana, mas o poder maior era dele, né? E tinha orientação de uma cristã de verdade, que era a mãe dele, que ele não ouviu. Então, acabou usando mal o livre-arbítrio. E todas as vezes que nós usamos o mal o livre-arbítrio, sempre passaremos pelas consequências desse mau uso. Até reparar até o último ceitil, como Jesus ensina. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário desse capítulo? Vamos para o capítulo 41, convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam.
Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salúcio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando o país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem dos perigos imensos. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Muito interessante essas reflexões sobre as guerras, né? Ah, essa questão, né, dos espíritos superiores não consideram as nações agressoras como inimigas, mas como desordeiras. E essa desordem, né, na verdade, o que que acontece? O mundo físico, ele é apenas ponta de lança daquilo que vem do mundo espiritual. Existem espíritos das sombras, e principalmente nessa época da Segunda Guerra Mundial, as sombras organizadas do planeta atuaram intensamente. E vejamos que o benfeitor coloca aqui, né, a, que as nações envolvidas, principalmente as guerreiras, aqueles que comungam, que na época da Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles ficaram praticamente hipnotizados e agiram com profunda crueldade, muitos, como ele diz aqui, com exceção dos espíritos nobres e sábios, que pairam acima disso tudo. Da mesma forma, aconteceu na Itália, no Japão, que formaram as potências do chamado eixo, que levou esses três países
levaram o mundo todo à guerra, né? Inclusive com participação do Brasil. Então, como diz aqui, né? Esclareceram os colegas de trabalho que os acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Então, há uma promiscuidade entre encarnados e desencarnados, com o objetivo de produzir o máximo de mal possível, como foi a Segunda Guerra. Está havendo, neste momento, né, quem já estudou o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que fala sobre o sermão profético, está havendo, neste momento, uma tentativa de se criar uma nova guerra mundial, mas, ao mesmo tempo que é uma tentativa, há também o esvaziamento das sombras organizadas das regiões trevosas, o exílio de muitos espíritos que chefiavam essas forças do mal, diz aqui. E com o exílio desses espíritos, muito da pressão que existe, é porque uma terceira guerra mundial nesse nível que tivemos a segunda, destruiria o planeta. Porque com a tecnologia que que a humanidade desenvolveu nesses 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial, naquela época a tecnologia, tivemos as duas bombas atômicas despejadas lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Agora imagina, as bombas atômicas que existem hoje são 1000 vezes mais poderosas que aquelas duas que foram despejadas no Japão. Imaginemos como seria uma guerra com os países lançando bombas atômicas uns sobre os outros, destruiria o planeta. E como a destruição do planeta não faz parte dos desígnios divinos, a lei de permissão não irá permitir uma guerra nos padrões que nós tivemos. Temos essas guerras mais isoladas, como está tendo na Ucrânia com a Rússia, alguns países da África, Oriente Médio que vivem em guerra, mas são mais pontuais, não são essa guerra generalizada que tivemos na segunda, né? Vejamos que aqui ele fala da energia que se criou no planeta naquela época. As nações produzindo todo um, como ele diz aqui, as vibrações antagônicas, né, tanto do Japão quanto na Europa. E uma coisa muito importante também, como a fala do governador, cuidado na esfera do pensamento. Isso é válido para os desencarnados e é válido também para nós encarnados. Nesse momento que nós estamos vivendo, é muito fácil se irritar, se revoltar com tudo aquilo que está ocorrendo no mundo, no nosso país, no mundo como um todo. E aí essa energia fomenta uma energia negativa a mais nessa guerra mental que nós temos no planeta. Convite a fazer diferente, né? Utilizar o nosso pensamento sempre em oração, sempre focado na paz do planeta. Ângela? Você falou que eu estava aqui refletindo, né? Eu gosto bastante é uma espécie de simbolismo, né? Que você fala da gente ser ponta de lança.
Isso é bem importante, porque em todas, isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós, como você acabou de falar sobre os pensamentos, fomentar esses pensamentos, e eles vão tomando conta da gente. Se não houver uma interrupção através de oração e firmeza, né, naquilo que se quer para si. Então, essas pontas de lança, às vezes, quando eu estou numa situação desafiadora, eu lembro isso, eu não quero ser a ponta de lança, né? Porque a Uhum. gente é só um instrumento para fazer o que os espíritos, assim, Sim. querem, né, na verdade. É, o convite ele é bastante vigilância no nosso pensamento para não ser mais um nesse, nessa energia negativa, né? A fomentar a energia negativa, tóxica no planeta. Vamos continuar aí. Observei, então, que as zonas superiores, aqui eu já vi, né? É, se devemos. Ó, se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias, inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Apesar da guerra ter sido na Europa, principalmente as Américas ficaram protegidas, o mundo todo sofreu, né? A energia belicosa desses países. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando sou o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando meu espanto natural, o companheiro explicou: esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias.
O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração, objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Todavia, Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-se de 2 homens, ouviu deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto mais, tudo é natural ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora objetou o companheiro desapontado. Parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: eu verso. Esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo ao novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionava-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Verardo não deve regressar no mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio: por que semelhante preocupação? Se Verardo viesse, o que aconteceria? Receio esclareceu a mais jovem: que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante, de modo algum se submeteria a novas crueldades. Imagina se a pessoa cruel vai chegar em nosso lar, né? Tola que és, comentou a companheira, ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral, ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou: ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com vozeria enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador,
por intermédio de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Muito importante, né, aquilo que nós refletíamos agora há pouco. Cuidado do pensamento. Isso era válido lá em 1939, quando eclodiu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial. É válido, muito mais válido agora, porque ainda as sombras organizadas do planeta desejam a destruição do planeta. Claro que os benfeitores estão trabalhando muito intensamente com o exílio das lideranças desses grupos espirituais para que nada disso aconteça. Mas a nossa parte é importante ser feita, né? Como a aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Focar no bem, no aqui e agora, e em relação ao futuro, a Deus pertence, né? Então façamos o que nós podemos aqui e agora, focados na paz, no amor, na concórdia entre todos nós. Alguma reflexão desse capítulo, pessoal? Vamos para o capítulo 42. A palavra do governador. Para o domingo imediato, a visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Muito interessante, né? O que Narcisa fala sobre o medo. Realmente dos sentimentos mais paralisantes que o ser humano pode exercitar é o medo. O medo ele é fruto da insegurança que gera ansiedade. Então a pessoa com medo ela paralisa as ações, quanto que a coragem, né? A coragem significa agir com o coração. É a virtude que vai nos libertar do medo.
segurança existencial, coragem, agir com o coração para, de forma serena, e só uma única forma de fazer isso, centrar no aqui e agora, em nós mesmos, no nosso poder de realização, e trabalhar três virtudes: confiança em si mesmo, confiança na vida e confiança em Deus. Essas três virtudes vão nos proporcionar a fé convicta. A fé convicta, saber sentir e vivenciar a verdade em nossos corações. Com isso, nós nos libertamos do medo, porque o medo ele vem da insegurança, ele vem da dúvida em relação ao próprio conduzimento do universo, no nível mais profundo. E se veja que a Narcisa fala que o treinamento contra o medo é muito acima das próprias lições de enfermagem, porque o medo paralisa o espírito, seja encarnado, seja desencarnado. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro dos cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão, consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava, então, ansiedade justa e a ver pela primeira vez a meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Belíssima descrição. Imagina como deve ser esse hino, cantado por 2.000 vozes. Deve ser de uma beleza, assim, muito grande. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes calamidades. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil.
Satisfazendo minha curiosidade, Salustio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino: A ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Esse é o capítulo do Sermão Profético. Quem ainda não estudou, vale a pena estudar esse capítulo inteiro, né? E ele é tão atual hoje, esse versículo, como era naqueles dias da Segunda Guerra. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce, enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, basado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se ao governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento aos nossos irmãos, cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis das sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores
e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, o nosso lar é um patrimônio divino e precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operam esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras migratórias. Assim, continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Deve ser muito emocionante uma reunião como essa, né? Ah, no ambiente espiritual, a fala do governador é muito importante, muito interessante, no sentido de que, por mais que a luz não é contra até as trevas, é fundamental estabelecer limites, né? Porque muita gente confunde caridade, tolerância com conivência. Conivência com o mal é uma coisa, caridade, tolerância é outra, bem diferente. É tolerar o criminoso, mas não conivir com o crime. Ser caridoso com o criminoso não significa permitir que o crime seja cometido. Então, o que o governador fala aqui, quando ele fala de Jesus, ele fala dos espíritos desordeiros, porque vejamos que a guerra aconteceu principalmente na Europa, no Oriente Médio, na Ásia. Nas Américas, houve, claro, resquício da guerra aqui nas Américas, e nosso lar fica na região ali próxima do Rio de Janeiro, mas a vibração do planeta inteiro foi modificada nessa época. Foi intensificado o mal. Por isso, essa necessidade de 30 mil
voluntários para, além daqueles que já trabalhavam na defesa da colônia, a esses mais 30 mil espíritos ali trabalhando para impedir que os espíritos do umbral invadissem nosso lar. Nós vemos essa questão do limite, né? O bem está sempre não se opondo ao mal, mas estabelecendo limite para que o mal não se alastre. Porque ainda há muito pseudo-bem, principalmente em instituições que adotam o pseudo-bem, acreditando que o relativismo é válido, que a conivência em nome da tolerância é válida. A fala do governador aqui nesse capítulo, principalmente falando aqui aos trabalhadores no Ministério da Regeneração, é muito clara nessa questão dos limites que se deve colocar ao mal. Alguma pergunta, pessoal? Alguma reflexão desse capítulo? Na semana que vem nós continuamos com o capítulo 43, então. Lorena se faz a prece agradecendo a oportunidade de nós. Pai da vida, aqui estamos mais uma vez com os nossos corações cheios de gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade de reencarnar, por contemplares, por permitires que ainda nesta reencarnação, que ainda nesta programação, possamos refletir à luz dessa doutrina abençoada. Que as reflexões aprofundadas nesta noite nos incentivem ao trabalho de reforma interna, que elas ressoem em nossas mentes, em nossos corações, que elas nos motivem sempre a mantermos nossas portas sagradas sempre abertas para comungarmos contigo. Que este ano que se inicia possamos viver, vivenciar, exercitar mais e mais as virtudes que nos levarão sempre em direção a ti, e assim a felicidade e a paz. Pedimos, Pai, também que no dia de amanhã, sempre segundo a sua vontade e a sua misericórdia, que uma corrente de espíritos, dos médicos espirituais, possa envolver os médicos aqui da Terra, do plano material, e que em conjunto eles possam trabalhar para a recuperação,
para o pronto restabelecimento do nosso querido condutor, Dr. Alírio. Que assim seja. Boa noite para todos nós, muita paz. Boa Até a noite. próxima terça-feira. Até, muito bom, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso a todos.